como Deus Ele é fiel. No início do culto, como a irmã Thalia foi usada. Deus está chamando a igreja para despertar. Quantos que estão colocando Deus diante da parede, questionando Deus? Quantos têm negado? Quantos não têm mais acreditado nas promessas da qual Deus tem falado? Como Deus usou a irmã Stephanie para falar com a igreja? Como Deus usou esse grupo para falar em nossos corações? Como que Deus tem revelado o reino do céu nas nossas vidas? Agradeço, pastor, por essa oportunidade, louvo a Deus por essa oportunidade que Deus me dá. Muito obrigado, pastor, pela confiança, os obreiros que têm sempre intercedido por mim, têm sempre orando por mim. Quero dizer para os irmãos que eu amo estar nessa casa. Quero dizer para os irmãos que eu amo poder ser canal de bênção de Deus hoje para a vida de vocês, para a vida daqueles que estão nos acompanhando pela plataforma digital. Eu sei que Deus vai continuar falando no seu coração, porque Deus, Ele marcou esse dia para trazer um despertar para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, aquilo remoeu tudo eu por dentro. Tive que descer lá no oleiro. Falei, Senhor, toca em mim de novo, Senhor. Quero voltar a este primeiro amor. Você sabe por que acontece isso? Porque às vezes a gente questiona aquilo que não deve ser questionado. Jó ali, quantas pessoas estão negando o Senhor dia após dia, e o Senhor tem alimentado essas pessoas dia após dia com a palavra, e eles têm questionado a Deus, eu tenho questionado a Deus, muito tem questionado a Deus, e Deus tem nos dado a palavra, o sustento dia após dia, e nós temos perdido as bênçãos do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do verso 15. Esta palavra tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo desde o início deste culto. Essa palavra ela vai mudar a tua história, como mudou, como fortaleceu a minha fé. Porque essa palavra vai te trazer a revelação daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem com você. É uma palavra muito conhecida, é uma parábola do semeador, mas eu quero estar ministrando, eu quero estar lendo com os irmãos a partir do versículo 15, Mateus 13, versículo 15, que está escrito: porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que eu veja com os olhos ou ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e seja por mim curado. O próximo versículo: bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Próximo versículo: pois, em verdade lhe digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vocês são a nação privilegiada. Eu sou privilegiado de poder ouvir a palavra de Deus, de poder ver aquilo que Deus tem feito no meio da gente, aquilo que Deus ainda há de fazer. Mas quando eu estava ali estudando, orando ao Senhor, o Senhor veio muito forte no meu coração, porque muitas das vezes a gente questiona Deus, muitas das vezes a gente cobra de Deus, mas como que está o nosso coração diante do Senhor?
como que está a nossa vida diante daquele que é todo-poderoso, aquele da qual a Stephanie levantou a Bíblia aqui e falou que Deus ele deixou um manual para mim, para você, este manual que traz vitória para o crente. O crente sem esse manual, ele não tem vitória. O crente sem esse manual, ele é um crente paralisado. Ele é salvo, eu creio que seja salvo, porque aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, aquele que reconhece o sacrifício de Jesus ali na cruz, ele é salvo. Mas aí eu pergunto, o que você tem para oferecer? Aí eu pergunto, o que você tem se alimentado? O que você tem para oferecer diante de Deus, se Deus te chama hoje? Qual é as obras que você está fazendo aqui na terra? Qual é a vontade do Senhor que você está fazendo aqui na terra? E a palavra fala que Jesus vai contar essa parábola, e ele sai da sua casa, vai para a beira do mar, e ali uma multidão estava ali de gente, para ouvir o Senhor falar. Então o Senhor ele vai ministrar uma palavra, a palavra do semeador. Para mim é uma das parábolas mais fortes, que mais fala da Bíblia Sagrada, é uma das palavras de Jesus, dos 3 evangelhos, ela está nos 3 evangelhos, é uma palavra muito forte, muito profunda para os crentes de hoje em dia, e para aquele povo antigamente. E Jesus então ele vai ilustrar essa parábola, que o semeador saiu para semear e semeou, e alguma dessas sementes caiu na beira da estrada. E depois ele vai falar de outro tipo de semente que caiu sobre os pedregais, sobre as pedras. E também depois ele vai falar de uma outra semente que caiu no meio dos espinhos. E também ele vai falar daquela semente que caiu na terra fértil, caiu no lugar fértil, que deu muitos frutos. E os discípulos, eles ficaram sem entender o significado desta parábola. Então Jesus, como foi ministrado aqui hoje, como teve esse teatro aqui hoje, Jesus ele trouxe algo parecido com esse teatro para levar a palavra dele ao coração daqueles discípulos, ao coração daquele povo, para que aquele povo possa ser forte, nascer saudável, crescer em entendimento. Então Jesus ele fala o primeiro solo que Jesus fala, ouvindo a palavra do Senhor, o reino, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que Jesus ele traz para mim e para você? Aquele que está ouvindo a palavra de Deus, mas não dá liberdade para Deus agir, não dá liberdade, não tem sensibilidade para ouvir, para pegar essa palavra e levar ao coração, vem o diabo e a rouba. Quantas vezes que o diabo tem roubado sonhos, projetos, promessas da qual Deus fez na vida de tantas pessoas. Era para mim estar bem além daquilo que eu estou hoje, era para mim estar bem mais à frente. Quantos que não era para estar bem mais à frente, mas o inimigo ele tem roubado, porque a palavra fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar, querendo pegar uma brecha. Então quando a gente está num ambiente desse, e quando a gente fica desligado do momento da pregação, do momento de comunhão, o diabo ele ama essa oportunidade para roubar a mensagem, para tirar a mensagem do seu coração. Isso é o próprio Jesus que está falando. Aqueles que andam desatentos dentro da casa do Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que precisam despertar para viver o extraordinário de Deus. Mas o diabo tem roubado os sonhos de muitas pessoas. O diabo tem roubado os projetos, tem roubado as promessas da qual Deus prometeu. E às vezes a gente fica questionando a Deus por que não acontece. O que está acontecendo, mas às vezes a gente precisa colocar um espelho diante da gente e começar a olhar para nós mesmos e olhar onde que está o erro, por que as promessas do Senhor não estão cumprindo. Foi falado aqui no louvor, Deus ele não é homem que minta, e nem homem para que volte atrás. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas se você não zelar da palavra de Deus, o inimigo ele vem e rouba. O inimigo vem e rouba os sonhos. O que o inimigo tem feito hoje em dia, roubado
Roubado, porque é aquele que está disperso dentro da casa do Senhor, aquele que não vem para cultuar, mas vem tipo por uma obrigação de estar na casa do Senhor, achando que já está agradando ao Senhor, mas não. Estar na casa do Senhor é um momento de adoração, é um momento de sensibilidade, é um momento onde você deve receber a semente, e aquela semente ela deve frutificar dentro de você. Porque se você não se alimentar desta semente, qualquer vento de doutrina vai te levar para a direita, para a esquerda, e vai ser crente murmurão, porque enquanto o louvor estava louvando, eu estava sentindo o Espírito Santo falando muito forte no meu coração. Há um povo que murmura demais, há um povo que questiona demais, e eu já tenho dado a minha palavra, eu já tenho dado semente, as pessoas não alimentam e quer colocar eu contra a parede, quer exigir algo da qual não vive. O reino dos céus é tomado por perseverança. Precisamos despertar, como foi ministrado, precisamos despertar. Às vezes acusamos o diabo com tudo. Realmente pessoas que estão dispersas têm que tomar cuidado mesmo, porque o foco do diabo é matar, o foco do diabo é destruir a tua vida. Lá em João 10:10 fala: o ladrão não vem senão para roubar, o matar, destruir, e eu vim para que tenha vida eterna. Preocupamos tanto, sim, o diabo ele está lutando contra nossas vidas, mas como vencer o diabo? Está no manual. Como vencer as tentações? Está no manual. Mas preferimos murmurar, preferimos questionar, mas não vamos para o manual. O manual do Senhor fala: sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. O diabo ele não tem poder sobre a tua vida. Desde quando você está firmado em Jesus, o diabo ele não tem poder contra a tua casa. Ele só tem poder quando você dá legalidade para ele entrar na tua casa. Mas como vencer? Através da palavra de Deus. Fica atento àquilo que Deus tem falado para você. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 3, versículo 18, crescei, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória. Crescei na graça do nosso Deus, crescei no conhecimento, para te levar a águas profundas. Você precisa mudar de fase, você precisa firmar os teus pés na casa do Senhor, mas como verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Você precisa olhar para o espelho, você precisa retornar ao primeiro amor. Eu lembro que uma vez eu estava tão sensível, quando eu aceitei Jesus aqui nesta nação, e eu já tinha aceitado Jesus, já tinha alguns tempos, e cada ministração estava sendo maravilhosa, aquelas ministrações entravam no meu coração, eu ficava ali louco, querendo correr, todo alegre, e toda vez eu aceitava Jesus de novo. Toda vez que eu vi uma ministração que tocava, pastor, quando Deus lançava aquela semente, assim, eu recebia aquela semente no meu coração, eu levantava a mão no apelo, e o pastor um dia até brincou, o pastor falou assim: mas irmão, você está mais crente que meus obreiros. Mas era a alegria de receber a palavra de Deus, é a sensibilidade que o Espírito Santo de Deus quer conosco. E o segundo solo foi o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chega a angústia, chega a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Quantas e quantas pessoas, até eu já passei por uns momentos assim. Essa peça de teatro, essas pedras a qual Jesus fala, essas pedras são pessoas que a gente dá ouvido, pessoas que não deveriam estar no meio da gente, pessoas, amizades, que têm
sido como pedra de tropeço para o povo de Deus. E essas pedras têm matado a fé de tantas pessoas. Essas pedras têm prejudicado. Se você não tiver raiz com Deus, se você não tiver um alicerce com Jesus, o vento vai vir, vai soprar, e você não vai resistir. Vocês viram nessa peça, pessoas negando Jesus por tão pequenas coisas, pessoas que têm vivido um vazio, pessoas que precisam se alimentar de Deus, pessoas que precisam ser fortalecidas, pessoas que precisam de buscar mais a presença do Senhor, pessoas que precisam de descer águas mais profundas, porque as pedras deste mundo têm matado a fé de muitas pessoas. As pedras desse mundo têm tampado o ouvido de muitas pessoas para que não ouvem, para que Deus não cure. O levante do inimigo é muito grande, mas é dentro da igreja. Hoje eu estou trazendo uma palavra, mas é para crente, não é para pessoas desviadas, não é para pessoas que estão lá fora. Estou trazendo uma palavra para você, porque o reino do céu é revelado hoje para você. Deus te chamou para viver o extraordinário, Deus te chamou para viver o sobrenatural, Deus te chamou para colher o melhor dessa terra. Mas como que eu vou colher algo da qual eu não tenho, da qual eu não me alimento? Como eu vou vencer as batalhas da qual a palavra não tem efeito dentro de mim? Como que eu vou viver a abundância do Senhor? Como viver isso, se eu não recebo a palavra da forma que deve ser recebida? Aí você olha, você vê muitas pessoas bloqueadas, pessoas que não vai adiante. E Jesus fala que aquele que ouve a minha palavra e não obedece, não vive aquilo que ouve, é comparado ao homem sensato. Um homem que edifica sua casa na areia, vem os ventos, vem a chuva, a tempestade, e grande é a ruína desta casa. Para quem que é essas palavras? É para mim e para você. Precisamos de alimentar esta palavra, precisamos de viver o propósito de Deus na nossa vida, precisamos de conhecer, de conectar com esse Deus, saber qual que é a vontade dEle para mim e para você. Precisamos desfrutar das promessas do Senhor. Muitos não desfrutam das promessas do Senhor porque não dá liberdade para a palavra, porque não tem tempo para a palavra de Deus, porque em tudo ele troca o momento de ficar com Deus por coisas banais. Isso é porque a palavra ainda não tem frutificado dentro desses corações. E esses corações acham que estão agradando ao Senhor. Porque o coração que não vive o momento, o coração que não vive a palavra do Senhor, são corações que murmuram, são corações que colocam Deus à prova todo tempo, são corações que desafia Deus a todo tempo, porque aquele que espera no Senhor, aquele que está firmado na rocha, ele sabe que há um tempo determinado para todas as coisas, ele sabe quem luta as lutas dele não é ele, mas é o próprio Deus, ele sabe que a vitória é na certa, ele sabe se acaso ele estiver fraco, Deus levantará pessoas para sustentar. Mas se não haver ninguém ao teu redor, o próprio Deus vai te sustentar, o próprio Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Mas para que viver essa vida paralisado, bloqueado, sendo que Deus tem algo maravilhoso para fazer através de você, sendo que Deus tem algo para realizar na tua vida, sendo que Deus quer te usar para tocar em nações, sendo que Deus quer te usar para levar cura para aqueles que estão cativos, Deus ele quer te usar para levar a palavra dele aos corações que estão presos, aos corações que estão sem esperança, e Deus ele quer usar eu e você. Mas para isso precisamos de dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, para isso temos que ter um relacionamento com a palavra do Senhor.
Mas tem muitas coisas que têm impedido o povo de prosseguir. As pedras estão impedindo o povo de prosseguir. Tem matado sonhos, tem matado ministérios. Você precisa hoje de despertar. Você precisa hoje de começar a alimentar de toda palavra que vem de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E Deus tem planos na tua vida, Deus tem planos com a tua família, mas para isso tem que dar liberdade para Ele trabalhar, para Ele ser o Senhor da tua vida. Eu fico observando Josué, quando Deus fala com Josué, no capítulo 1, você vai ver que Deus, Ele fala para Josué, Ele dá uma orientação para Josué: não aparta deste livro nem dia nem de noite, para que todos os teus dias sejam prósperos nessa terra. E o povo de Deus tem se apartado da palavra, do manual de Deus. O povo de Deus tem se apartado, e quando vem para o encontro de adoração, fica disperso, não compreende. Qualquer coisa rouba. Precisamos despertar. Precisamos de aproximar mais de Deus, como Maria. Jesus estava indo na casa de Marta. Maria escolheu a melhor parte: ficar nos pés de Jesus. E Maria, preocupada com tantas as coisas deste mundo, Marta preocupada com tantas coisas deste mundo, e Maria estava aos pés de Jesus, se alimentando da palavra que traz vida, a palavra que traz revelação da eternidade. Às vezes a gente preocupa com tantas coisas, e o próprio Jesus fala: buscar em primeiro o reino dos céus. Temos buscado tantas coisas. Eu, durante este ano, fiz tantos projetos, os projetos estão tudo no meu coração, mas estava sem força para continuar o ministério, força para continuar fazendo com excelência, não desanimado, mas sem força. Aí veio essa palavra no meu coração: quantos e quantos está aí com o ministério parado, com as promessas paradas, por não dar ouvido à palavra, por não viver aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer com você, aquilo que Deus quer fazer através de você. E o inimigo, ele tem roubado sonhos, projetos, e a palavra de Deus não tem dado fruto em muitos corações. Quando eu orando, Deus me deu essa palavra em oração, eu fiquei meio chocado mesmo. Podia estar fazendo tantas outras coisas, podia estar tanto além. Porque o crente, ele tem que viver de tudo aquilo que Deus tem para ele. Quer viver uma vida vitoriosa, quer viver uma vida cheia de Deus, quer ser canal de cura, canal de libertação, canal de bênção para as pessoas, se alimenta da palavra do Senhor. Se alimenta da palavra do Senhor. Muitos estão se perdendo. Muitos têm dado ouvido por tantas coisas. Muitos têm dado ouvido tantas coisas que os ouvidos já se tamparam. Quantas e quantas pessoas têm se levantado contra a palavra do Senhor? Pessoas que ouvem vídeos, pessoas que procuram vídeos de pessoas que não têm referência nenhuma, pessoas que se titulam pastor, pessoas que se titulam algo e começam a trazer ensinamento sem nenhuma raiz, sem estar em nenhuma igreja. E pessoas têm se alimentado dessas palavras que têm trazido bloqueio. O próprio Jesus fala: muitos deram ouvido por tantas coisas que se tornaram um bloqueio nos seus ouvidos. E esse bloqueio impede de ouvir a palavra para que Jesus possa curar. Essas pedras, da qual a semente caiu, da qual logo ela frutificou, da qual logo ela ficou bonita, mas logo o sol veio e essa semente morreu. Por quê? Porque não havia raiz nenhuma. Porque não havia raiz. Aquele que não tem raiz, ele é muito fácil de ser enganado. Aquele que não cria raiz na palavra do Senhor, aquele que não cria um altar de intimidade com Deus, ele é enganado muito fácil. Ele é prejudicado muito fácil, ele não vive aquilo que Deus prometeu.
Ele vê muitos sendo abençoados, mas ele nunca alcança a promessa. Ele nunca alcança os projetos de Deus, porque não tem raiz. Primeiro vento de doutrina quer desviar, quer desistir. Primeira palavra que o irmão libera contra a vida dele, ele quer matar, ele quer afastar, ele fica emburrado. Se o pastor não cumprimenta ele, ele não quer mais vir à igreja. E são pessoas que não têm raiz, e são pessoas que não estão vivendo a palavra do Senhor. São pessoas que ainda não viveu algo com Deus, não teve um relacionamento vivo com Deus, ainda não sentiu aquele calor, aquela presença de Deus. Mas Deus trouxe eu e você aqui nesta noite, porque Ele quer nos fortalecer, porque Ele quer cumprir todas as promessas, porque Ele quer cumprir a palavra dEle na tua vida. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, desde quando você dá liberdade, desde quando você não duvide, mas você acredita naquilo que Ele pensa de você, naquilo que Ele tem para você, naquilo que Ele tem com a sua família. Mas não recebemos porque duvidamos. E as dúvidas nos prejudicam, as dúvidas matam a nossa fé, a dúvida não deixa a gente viver o sobrenatural de Deus, a dúvida, o medo tira a presença de Deus, ela anula, sendo que Deus está torcendo para você, sendo que Deus é contigo. Mas hoje vivemos em tempos difíceis demais, em tempos que o mundo está tomando o tempo de todo mundo, o mundo está tomando o tempo do povo de Deus, o mundo, as coisas do mundo está tomando. O próprio Jesus fala na terceiro solo, é o solo que caiu no meio dos espinhos. Mas o que foi espera aí só um segundo. O que foi semeado entre os espinhos, o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Tudo aquilo que tem tomado o tempo de Deus, tudo aquilo que tem pegado mais tempo seu do que a palavra, tudo aquilo que tem tomado mais tempo do seu do que o momento de intimidade de Deus, esse está sendo o teu Senhor. Isso tem te afastado. Isso tem te cegado e você não está vendo. Isso tem tampado os teus ouvidos para que te sufoque. Porque esse é o foco do inimigo, é te sufocar. Ele te sufocando, você vai morrer. Ele te sufocando, você não vai viver aquilo que Deus tem para você, para sua casa. Por causa da dureza do coração. Porque as pedras, os espinhos, ele endurece o coração do homem. Você já viu conversar com um crente e não sai nenhuma palavra de Deus, nenhum versículo bíblico? Você já viu isso? O crente ser abençoado e não dá nenhum glória a Deus? Você já viu isso? O crente está dentro da casa do Senhor, um louvor maravilhoso, uma presença maravilhosa, e o crente não dá nenhum glória a Deus, não dá nenhum aleluia. Você pergunta a ele como é que foi o culto, ele nem sabe o que passou ali dentro. Porque se sente obrigado a estar na casa do Senhor, achando que está agradando o Senhor. Quer agradar o Senhor, vai para o seu quarto de intimidade. Quer agradar o Senhor, alimenta da palavra, e eu garanto que tudo vai se cumprir na sua vida. Mas hoje, tudo tem tomado tempo. Fazemos reunião de varões, de 100% vem 20%, tudo tem tomado tempo. E depois a gente quer pregar, buscamos em primeiro lugar o reino do céu. O meu trabalho, as minhas coisas são consequências daquilo que Deus tem fazendo na minha vida. Então, em primeiro lugar, tem que ser as coisas de Deus. Porque aquilo que eu tenho é consequência daquilo que eu faço para Deus. Aquilo que você tem, as consequências que você faz para Deus. Então começa a dedicar mais tempo para a palavra, começa a dedicar mais tempo para Deus, que você vai ver o sobrenatural indo ao teu favor, você vai viver o favor de Deus aqui nessa terra, e você vai testemunhar o Deus que você serve. Por quê? Porque vai jorrar dentro de você, e outras pessoas vão querer este Deus que você está servindo, porque você vai descobrir a sua identidade em Cristo Jesus, você vai descobrir o potencial que Deus tem através da sua vida, o potencial que você tem para fazer a obra do Senhor. A única coisa que Deus pede,
Abra o teu coração, deixa a semente germinar, deixa a semente dar frutos dentro do teu coração. Aí você fala, meu irmão, mas você não sabe o que eu passo, eu estou fraco. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Se pessoas não der conta de te ajudar, Deus vai dar ordem aos anjos para te ajudar. Mas o importante é estar na presença do Senhor. O importante é deixar o Espírito Santo fazer morada no teu coração. Está aí a resposta que muitos buscam, porque as promessas não cumprem, porque Deus prometeu isso e não cumpre. E como é que está a tua vida com relação à palavra do Senhor? Como é que você está alimentando da palavra do Senhor? Como é que está a tua vida com Deus hoje? Porque a palavra do Senhor fala que o fardo dele é leve. Venha a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei, o meu fardo é leve. Está carregando um fardo pesado? Ele faz um convite para você. Ele tem cura, está enfermo, Ele tem cura. Como que você está enxergando Deus? Como que você está vendo Deus? Eu fico admirado com a fé dos personagens bíblicos que Deus permitiu passar algo para que a gente venha olhar e tomar por exemplo e acreditar. Porque Davi pecou, eu vou pecar? Não. Eu fico impressionado com a fé do povo de Deus antigamente. Eu fico impressionado com a fé daquela mulher do fluxo de sangue. Ela só ouviu falar em Jesus e logo ela se alimentou, ela correu para todo lado. Tudo aquilo que a ciência deixou, ela foi atrás. Mas ela viu que não havia mais solução. Mas ela ouviu falar de Jesus. Olha o tamanho da fé daquela mulher. Eu vou somente tocar nas vestes dele e serei curada. Aí eu e você conhecemos esta palavra. A palavra foi revelada para nós. E nós não conseguimos alcançar nada. Não saímos do lugar. Quantos planos que foram mortos. Projetos. Deixa Deus avivar o teu coração nesta tarde de domingo. Não vamos renegociar os princípios de Deus, porque só renegocia os princípios de Deus aqueles que estão na beira do caminho, aqueles que não têm comprometimento com a palavra de Deus. Você não foi chamado para ser só sentar nesse banco, para ser só ouvinte, você foi chamado para transmitir a semente da qual você recebe culto após culto. Você foi chamado para transmitir as bênçãos do Senhor para o povo lá fora. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos que o povo lá fora sofre as dores do parto esperando a manifestação dos filhos de Deus. Precisamos cada dia mais aproximar de Deus. Precisamos cada dia mais ter um coração fértil diante do Senhor. Precisamos nos envolver com a palavra do Senhor. Precisamos de vencer todas as batalhas que o inimigo vem lançado contra nossas vidas. E nós só vencemos essas batalhas quando Deus está na frente. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Precisamos descobrir os planos de Deus para a nossa vida. Precisamos de ver que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. E nem contra irmão, mas é contra as hostes da maldade, contra a cilada do inimigo que tem lançado contra a nossa vida. Precisamos hoje de dar liberdade, para que Deus venha nos despertar, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. E é muito importante isso, porque em João 15, 24 fala assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tinham falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, e esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido ao meu Pai, glorificado pelo fato de vocês derem muito fruto.
Aquele que dá fruto, não há limite para ele. Aquele que dá fruto, Deus dá ordem até aos corvos para sustentar. Aquele que dá fruto, não existe tempos difíceis. O tempo difícil pode até vir, mas ele vai perseverar. Ele vai perseverar em guardar a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, você vai vir falar da igreja de Filadélfia. Mesmo com pouca força, mesmo fraco, guardaste a palavra do Senhor, guardaste os mandamentos do Senhor e não negou o nome do Senhor por nenhum momento. Mas Jesus orienta eles: guarda o que tem, para que ninguém rouba a tua coroa. Para você ver tanto que é sério a gente se alimentar da palavra e guardar a palavra. E essa palavra tem que dar fruto para que não venha o maligno e rouba a tua coroa. Precisamos dia após dia perseverar na presença do Senhor. Eu lembro de uma passagem do profeta Elias. O profeta Elias diz que vai ter uma abundância de chuva. E por 7 vezes ele manda o servo ir lá e olhar. Na 7ª vez que o servo viu algo, na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Na 7ª vez, hoje o crente ora e quer receber na mesma hora. Precisamos aprender a perseverar na presença do Senhor para receber. Precisamos perseverar em guardar a palavra do Senhor e andar nos mandamentos, andar na autoridade, andar debaixo da presença do Senhor. José só venceu as tentações porque ele vivia a palavra de Deus. José só chegou no trono porque ele conhecia o Deus que ele servia, e ele sabia o que agradava e o que não agradava o Deus, e não deixou se corromper. Por isso que precisamos tomar posse da palavra de Deus no nosso coração. Por isso que o momento da palavra de Deus, ele tem que ser sagrado na nossa vida. O momento da palavra de Deus, nada pode tirar a nossa atenção. O momento da palavra de Deus, nós temos que se alimentar, porque é esse alimento que nos dá força dia após dia para vencer os dias maus. É esse alimento da qual Jesus fala que nos traz ânimo a prosseguir. É esse alimento que revela que o Espírito Santo está conosco até a consumação dos fins dos tempos. Esse Deus é tão bom. Se a gente não entende, Ele enviou o Consolador. Que Deus maravilhoso é esse? Por isso que hoje Jesus fala e que muitos queriam ver, muitos queriam sentir o que eu e você sente, muitos queriam que o Espírito Santo se revelasse a eles, mas não, eram poucas pessoas que Deus revelava no Antigo Testamento. Hoje, eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus. O que está te impedindo de viver o sobrenatural, o que está te impedindo de viver a palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra fala que você pode e não pode, aprenda com a palavra aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Para de deixar os espinhos te sufocar, porque espinhos e pedras, você viu no teatro, a pastora Mires atuou como uma pedra. Quantos e quantos não estão atuando desse jeito? O inimigo, ele atua desse jeito, tentando matar a fé das pessoas, tentando matar e distorcer aquilo que Deus tem para as pessoas. Quantos jovens na faculdade que vai crente, rumo a pedra de tropeço e desvia. Quantos empresários que não renegociam os princípios de Deus? São pessoas que pedras estão sufocando. Mas Deus, ele fala que o joio, ele não vai tirar, porque ele pode prejudicar o trigo. Então, como que vencer essas tentações? Como que vencer esses momentos difíceis? Como que vencer essas muralhas? Como que vencer aproximando de Deus? Deixando Deus ser o Senhor da tua vida, porque quando Deus é o Senhor da tua vida, as pedras vão se converter, porque ela vai ver Deus refletindo em você, e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida, e você vai cumprir o ID do Senhor, você vai cumprir os mandamentos do Senhor. E eu quero orar por você, que o tempo já se foi, mas tem a terra fértil. Eu creio que essa igreja é uma terra fértil.
Eu creio que essa igreja hoje recebeu uma orientação do céu. Eu creio que essa igreja hoje recebeu um despertar. Eu creio que essa igreja hoje, Deus se revelou que não é tempo de brincar, não é tempo de murmurar. Aqueles que estão murmurando, volte para o caminho. Aqueles que não estão enxergando a provisão de Deus, volte para o caminho, porque Deus nunca deixou um justo desabrigado, nunca deixou um justo mendigar o pão. Deus nunca desamparou o justo. O povo sai do Egito, sem força. Povo que não tinha habilidade com armas, não tinha habilidade com nada, e ele vai enfrentar um grande exército. Mas Moisés sobe para o monte, e de lá Moisés estende as mãos. E aquele povo que não sabia guerrear começa a aprender, começa a lutar, começa a vencer a guerra. Mas chega um certo momento que aquele povo, Moisés, ele cansa. Mas Deus colocou 2 pessoas ali para sustentar as mãos dele. E quando ele estava com as mãos erguidas, o povo estava vencendo. Quero te dizer, nessa tarde de domingo, quando você estiver olhando para o céu, enquanto a sua mente estiver ligada com as coisas do céu, as promessas vão se cumprir, porque maior é Deus na tua vida. O inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida. O inimigo, a Bíblia não dá autoridade para ele ter poder sobre a tua vida, mas o inimigo, ele só tem poder para aqueles que estão mornos, que estão levando a vida de qualquer jeito, e a palavra fala que Deus já está a ponto de vomitá-los. Ei, a murmuração, ela entristece o nosso Deus. Mas antes de murmurar, se entrega todo o teu caminho ao Senhor. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus, ele está aqui. Ele sabe o que você está passando. E Ele vai te encorajar. Ele vai fortalecer o teu coração, porque a promessa dele já foi realizada, a promessa dele já foi feita, e o Consolador está aí dentro de você. O Espírito Santo está aí tocando no teu coração. O Espírito Santo vai te levar à lembrança daquilo que Deus pode fazer na tua vida, daquilo que Deus há de fazer através da tua vida. Eu quero convidar aquele que se acha que está fraco, aquele que não consegue entrar no Santo dos Santos, aquele que não está conseguindo ter um relacionamento com a palavra de Deus, quero te convidar aqui na frente para que Deus venha fortalecer o teu coração, porque a promessa dele vai se cumprir na tua vida, porque Deus ainda vai te usar. Porque os planos de Deus é tocar na tua vida e te usar, de fazer você prosperar sobre essa terra. Deus só tem planos bons com a tua vida. Eu quero te convidar aqui na frente, os corajosos que quer receber uma oração, que quer ser renovado, que quer ser revestido pelo poder de Deus, que quer ser revestido pela armadura de Deus, porque aquilo que o diabo roubou, Deus, ele vai retornar, Deus vai te dar em dobro. As palavras da qual o diabo roubou não vai roubar mais, e Deus tem mais semente para a tua vida, Deus tem mais semente para o teu coração. Estenda as tuas mãos para o céu. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor Jesus, toca nesses corações, meu Pai. Pai, que haja um grande mover do teu Espírito sobre esses corações, meu Pai. Pai, tudo aquilo que o diabo tentou roubar, tudo aquilo que o diabo tem sufocado o teu povo, toda pedra de tropeço que tem impedido o teu povo de viver o sobrenatural, que tem impedido o teu povo de viver as promessas do Senhor, meu Pai, nós rejeitamos agora no poderoso nome, no nome do Senhor, meu Pai, no nome do Senhor, que é o nome sobre todos os nomes, Pai. Pai, em nome de Jesus, todo embaraço, toda seta cai por terra em nome de Jesus. Pai, eu profetizo que esses corações estão preparados, Senhor, estão preparados para dar fruto, Senhor, fruto no tempo certo, fruto, Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.